Eu sempre soube que um dia Deus iria me mandar para a Amazônia, eu só não sabia quando. Desde quando eu comecei a entender o que realmente seria o meu chamado em relação a missões. E tem mais ou menos um ano antes da viagem, que eu já estava orando por isso, pedindo para que Deus pudesse realizar esse sonho um dia. Só que eu não imaginei que Ele poderia realizar tão cedo assim. E quando a gente foi para Unai, que eu ainda não sabia dessa viagem, mas aí o pastor falou sobre a viagem e eu senti muita vontade de ir. Só que eu não sabia como eu iria, mas eu senti uma vontade muito grande de ir. Eu sabia que aquela poderia ser a chance de realizar o meu sonho. Antes mesmo de chegar na viagem, Deus ele já estava me mostrando mais ainda o amor dele por mim e o quanto ele cuidava de mim. Em relação à situação financeira, eu não tinha de onde tirar, não tinha como arrumar recursos. E foi muito legal a forma que Deus levantou pessoas para me ajudarem. E eu agradeço muito a Ele, porque quando chegou na última semana ainda faltava R$100 e de repente uma pessoa muito querida mandou mensagem dizendo: eu depositei R$100 para você, e aparecia assim pessoas que de uma forma muito incrível, a forma que me ajudaram, e a minha igreja também me ajudou muito. Porque no começo eu ainda pensava assim: nossa, mas o que eu vou fazer lá? Talvez eu não vá ser útil. O que eu vou fazer lá? Eu não sei fazer nada. Até que Deus aos pouquinhos foi me falando que essa obra não é minha, que não sou eu que faço nada. E isso foi aumentando ainda mais a esperança de um dia estar na Amazônia, de saber que um dia eu estaria lá. Só que a ficha não caiu até o dia que eu pisei na Amazônia. E ainda assim eu não conseguia acreditar que eu estava lá. Primeiro eu pensei nas possibilidades de não ir por conta da faculdade, porque eu estava no começo do meu curso e eu faltar tanto tempo assim poderia me prejudicar muito. Mas essa nem foi a minha maior preocupação. Minha maior preocupação mesmo era de deixar a minha família aqui. A minha família aqui tanto precisa de mim, e a gente, na época da viagem, estava passando por muitos problemas financeiros e coisas assim. A minha mãe que estava depressiva nessa época, então eu senti muito medo de ir e deixar minha mãe. E também tem o meu irmãozinho que eu tenho que cuidar. Então o meu maior medo era esse, de ir e deixar minha família aqui. Só que quando eu orava por isso, Deus ele me respondia assim de uma forma tão rápida, dizendo que eu tinha que ir, porque o Deus que dá a missão é o mesmo Deus que sustenta. E o tempo que eu estivesse lá seria o tempo que Ele estaria cuidando da minha família aqui. E realmente Deus cuidou da minha família, realmente Deus cuidou de tudo para que quando eu voltasse as coisas estivessem melhores e para que eu pudesse usar a minha experiência lá com outras famílias que eu conheci lá na comunidade, pudesse usar dentro da minha casa. Quando a gente chegou, depois de uma viagem cansativa de barco de quase 2 dias, sim, eu conseguia ver o tanto que a galera estava cansada, né? Quanto que a galera só queria poder descansar e tudo. Só que o fato da gente saber que ao chegar lá a gente ia encontrar aquelas crianças, encontrar aquela comunidade, fazer com que a gente ficasse revigorados. A gente logo colocava um sorriso no rosto de saber que a gente poderia recuperar nossas forças daquela forma. E a gente chegou lá, era mais ou menos umas 9 horas da noite, por aí. E o nosso barco não chegava lá na comunidade. Então a gente precisava pegar os barquinhos menores. E eu tenho certeza que todos os missionários ficaram com medo desse barquinho, porque estava escuro e porque muitos tinham medo de bichos e essas coisas assim. Só que eu me surpreendi com o tanto que eu principalmente, o tanto que eu superei os meus medos lá. Eu tenho muito medo de água, de rio, dessas coisas, e eu me superei assim de uma forma que eu não conseguia mais pensar em nada. Eu não ligava, eu não tinha medo de nada. Eu só queria poder estar lá. E na hora que eu pisei na comunidade, assim, que aquelas crianças vieram correndo abraçar, crianças que nem me conheciam me abraçavam e já falavam que me amavam. Eu tinha acabado de chegar e aquilo foi muito gratificante, sabe? Eu consegui ver
assim, Jesus na minha frente, quando Jesus nos abraça, quando Ele nos consola, eu senti muito isso. Aí foi quando eu percebi que a maior necessidade daquele lugar não era material, não era nada disso, mas tudo que eles queriam é alguém que pudesse sentar, que pudesse conversar com eles, que pudesse abraçar, que pudesse brincar com eles. Eu me senti em casa, com certeza, o momento que mais me marcou e que me fez, nesse momento mesmo, que caiu a ficha de que do lugar onde eu estava. Foi nesse momento que eu percebi o que Deus estava fazendo ali. Foi quando as crianças começaram a cantar e elas cantavam assim numa única voz, de uma forma tão linda. Eu nunca vi um coral mais lindo do que aquele. Eu vi aquelas crianças sendo usadas e elas não sabiam que elas estavam sendo usadas, mas elas estavam, e eu olhava para o lado e estava todo mundo chorando sem entender o porquê, o que estava acontecendo ali. E aquilo era muito lindo, muito lindo. E com certeza uma coisa que também me marca muito é o respeito que eles têm um pelo outro. A forma de cuidar uns dos outros. Coisas que é difícil a gente encontrar por aqui. Mas lá eles cuidam muito bem uns dos outros, eles têm um carinho muito grande uns pelos outros. Respeitam, dividem tudo. E eu percebi que o amor de Deus, ele não é só pra mim. Ele não é só aqui onde eu tô, mas que ele realmente alcança todos os povos e que ele realmente vai até os confins, como está escrito na palavra, e que basta a gente ir e levar. Eu senti um impacto muito grande depois de já ter voltado dessa viagem, porque eu vi o quanto as pessoas estavam me perguntando sobre isso, o quanto elas estavam empolgadas por isso. Isso não foi porque eu fui a estrela disso tudo, mas porque Deus fez toda a obra e eu fui usada para isso. E para você que não foi, que se sentiu de alguma forma impactado com tudo isso, que você saiba que você não precisa ir até o Amazonas para você fazer missões e para você evangelizar. Que você, onde você tá, pode fazer isso. E também eu quero que você esteja conosco na nossa próxima viagem do Amor que Faz. E quando tiver outra oportunidade, que você não coloque empecilhos, que você se disponha aí, porque Deus vai cuidar de todo o resto.